Boa tarde, pessoal, ou boa noite ou bom dia, né? Dependendo de onde vocês estão. Meu nome é Ariela, eu sou pesquisadora e sou gestora no AITA, Instituto de Pesquisa e Conservação, e hoje eu trouxe para vocês alguns resultados de uma análise onde nós exploramos um pouquinho de quais fatores influenciam na sobrevivência de papagaios de peito roxo reabilitados depois da soltura. Bom, nós trabalhamos com a translocação de animais que são vítimas do tráfico, e para a gente entender um pouquinho de como essas ações são efetivas e seus resultados, é interessante a gente identificar a sobrevivência desses animais que são translocados. E como a gente trabalha com animais vítimas do tráfico, ou seja, que passaram longos períodos de tempo em cativeiro, esses animais acabam perdendo a capacidade, várias habilidades que são importantes para a capacidade de sobrevivência, devido a esses longos períodos fora do ambiente natural. Como, por exemplo, a capacidade de reconhecer predadores, a capacidade de se alimentar por conta própria, de forma independente, a capacidade de voar de forma eficiente. Todos esses são fatores que em vida livre podem sim afetar a sobrevivência. E estudos também têm investigado a influência que a personalidade dos animais pode exercer para a sobrevivência deles. Aqui a gente trabalha muito dentro do contínuo timidez-ousadia, onde se entende que aqueles animais mais tímidos, eles se expõem menos a riscos e por isso acabam tendo maiores chances de sobrevivência do que aqueles indivíduos que são ousados. Então, dentre todas essas variáveis, nós investigamos quais delas exerceriam fatores de peso na sobrevivência desses animais pós-soltura. Esse trabalho está dentro do contexto do Projeto Voar, que é um projeto que trabalha com a reabilitação, soltura e monitoramento de papagaios vítimas do tráfico. Amanhã a gente vai ter um momento com mais tempo para entrar em detalhes sobre todas as etapas desse projeto. Então, hoje eu vou passar de forma mais sucinta, mas esse é um projeto que teve início em 2012 com o papagaio verdadeiro, ou Amazona estiva, uma espécie altamente visada pelo tráfico, e desde 2021 a gente vem fazendo um trabalho contínuo também com o Amazona vinácea, ou papagaio do peito roxo, uma espécie que também sofre com a pressão do tráfico e está ameaçada de extinção. Então, até agora, nós já trabalhamos com a reabilitação, soltura e monitoramento de 3 grupos de papagaios de peito roxo. E aqui eu vou trazer dados das 2 primeiras solturas, porque a última foi em novembro do ano passado, ou seja, é mais recente, e a gente ainda está trabalhando nesses dados. Como eu mencionei, amanhã eu vou trazer mais detalhes sobre o projeto, mas hoje é importante eu passar para vocês que quando a gente trabalha na reabilitação desses animais, a gente divide eles em 2 grupos diferentes que ficam locados, cada um num aviário diferente. Entre esses 2 viveiros aviários, a gente coloca uma barreira visual para que um grupo não tenha contato visual com o outro. Isso porque esses animais vão passar por diferentes treinamentos de reabilitação. Muitos desses processos são os mesmos para os 2 grupos, porém, alguns processos vão ser específicos para cada um deles. Então, quando a gente tem 2 grupos, a gente consegue investigar diferentes treinamentos e a interferência que esses treinamentos vão ter pós-soltura. Ontem o Vitor já trouxe um pouco sobre o treinamento de aversão a humanos, então eu não vou me estender nisso, mas um dos grupos passa por esse treinamento, onde é ofertada alimentação para os animais, e caso eles demonstrem interesse, é feito um estímulo aversivo, para que esses animais identifiquem aquilo como algo ruim. Enquanto no outro grupo, a gente trabalha uma metodologia diferente, um treinamento que se chama treinamento antipredador, onde a gente expõe para os animais, para os papagaios, diferentes modelos de predadores que podem vir a ser encontrados após a soltura, como aves de rapina, felinos, cães domésticos, e principalmente a figura humana, né, como esses animais passaram grandes períodos em cativeiro,
a presença do ser humano exerce uma pressão ainda muito grande, correndo o risco deles serem recapturados. E ao apresentar esses modelos de predadores, nós associamos isso com um estímulo aversivo, de modo que os animais sintam um incômodo e evitem esses contatos caso venha a surgir, acontecer na natureza. Bom, então temos dois treinamentos diferentes, ambos com um enfoque em comum, que é evitar a aproximação dos papagaios soltos a seres humanos. Antes da soltura, nós também realizamos testes de personalidade para identificar, dentro do contínuo timidez ou ousadia, qual tipo de personalidade esses animais possuem. E a gente faz isso através do teste de objeto novo, onde a gente põe no recinto e dispõe para os animais um objeto que a gente espera que eles nunca tenham tido contato antes, e identifica como que eles reagem a esse objeto diferente. A partir desses comportamentos, eles recebem um score, uma nota, que caracteriza a personalidade deles como sendo mais tímida ou mais ousada. Bom, são diversos os processos de reabilitação, né? Passei brevemente, mas depois de todo esse período em reabilitação, os papagaios são soltos através do método de soft release, e a partir do momento que o primeiro animal deixa o viveiro, eles passam a ser monitorados de perto continuamente. O monitoramento ele é realizado por, no mínimo, um ano, né, 12 meses, e durante esses 12 meses são realizados a coleta de diversas variáveis, como comportamentos, né, é feita a coleta de dados comportamentais, e analisada ainda a sobrevivência dos animais em vida livre e se esses animais chegam a interagir com seres humanos ou não. Bom, então eu trouxe aqui para vocês um pouquinho dos números que nós obtivemos até então, considerando as solturas de 2021 e 2023. No total, 38 papagaios foram soltos, 6 deles foram monitorados por 12 meses até o final do projeto. 11 dos papagaios, eles foram predados. 9 dos animais, eles foram retirados do projeto por não apresentarem em vida livre os mesmos comportamentos que apresentavam em cativeiro. E 12 desses animais tiveram o seu paradeiro desconhecido. E quando a gente fala desses animais que sumiram, que deixaram de ser acompanhados ao longo desses 12 meses, fica uma grande questão. O que houve com esses animais? Esses animais simplesmente dispersaram e não estão sendo encontrados durante o monitoramento? Ou esses animais foram predados? E tendo em vista esse questionamento, nós criamos 3 diferentes cenários para poder analisar os dados. Um cenário é considerado um cenário otimista, onde a gente considera que todos esses papagaios que desapareceram antes desses 12 meses estão considerados vivos. Um cenário pessimista, onde a gente considera que todos esses animais que desapareceram foram predados. E um cenário mais equilibrado, onde aqueles papagaios que antes de desaparecerem foram vistos com papagaios nativos foram considerados vivos, enquanto os outros foram considerados predados. Portanto, nas análises a gente considerou diferentes variáveis: a sobrevivência, o sexo dos animais, a personalidade que foi medida antes da soltura, a que grupo esses animais pertenciam, qual foi o treinamento que eles receberam, se foi o treinamento antipredador ou o treinamento de aversão a humanos, e a frequência que esses animais interagiram com humanos pós-soltura, e avaliamos também a interação entre todas essas variáveis. E nós só encontramos resultados estatisticamente significativos no segundo cenário, aquele cenário pessimista. E o que a gente encontrou foi que aqueles papagaios mais tímidos, eles tinham mais probabilidade de sobrevivência do que os papagaios mais ousados. O que vai de encontro com a literatura, né, visto que esses animais se expõem menos a riscos e por isso têm mais chances de sobrevivência.
Já em relação ao sexo, nós encontramos maior probabilidade de sobrevivência em machos do que em fêmeas, e tivemos também resultados significativos quando a gente avalia a frequência das interações a humanos com a sobrevivência. Identificamos que aqueles papagaios que mais interagiram com os seres humanos, e no caso a gente teve uma diferenciação em relação a macho e fêmea, onde as fêmeas que mais interagiram com os humanos tiveram maiores chances de sobrevivência. E isso pode estar atrelado à disponibilidade de alimento e à disponibilidade de refúgio, mas vai contra o que nós pretendíamos com a reabilitação desses papagaios. Bom, e os outros cenários, né? Os outros cenários não obtiveram resultados estatisticamente significativos, mas principalmente pela necessidade de mais dados, e apontaram apenas tendências. Bom, e essa necessidade de identificar diferentes cenários para fazer as análises mostram para a gente a importância de termos resultados efetivos com o monitoramento. E para que isso fosse possível, precisaríamos aprimorar técnicas, porque hoje acaba que a gente é muito dependente das tecnologias. Muitos de vocês trabalham com monitoramentos de papagaios e sabem a dificuldade que é de identificar onde esses animais estão e acompanhar ao longo do tempo a sua movimentação. E, infelizmente, hoje, a tecnologia que a gente dispõe ainda é muito incipiente. Bom, só para fechar, então, com esses resultados que nós obtivemos significativos nesse segundo cenário, identificamos que a personalidade pode ser um fator a ser considerado para a sobrevivência desses animais, que os protocolos de treinamento podem ainda necessitar de alguns ajustes para garantir a sobrevivência a longo termo dos papagaios, e encontramos aí alguns fatores limitantes em relação ao tamanho da amostral e às dificuldades de monitoramento. Então, só para fechar, queria agradecer a nossa equipe, que é muita gente trabalhando para fazer isso acontecer, aos nossos financiadores, a Loropark Fundação e a todas as instituições que nos apoiam. Deixar meu contato e os contatos do AITA, nosso site e redes sociais. Joia? Obrigada.